Olá, estamos juntos novamente no programa Projeto Saúde, aqui na TV Com Santos, canal 11net, no site www.tvcomsantos.com e nas redes sociais também. No YouTube você pode acessar os programas anteriores do Projeto Saúde, youtube.com/Ser Integral Saúde. E no Facebook, ao curtir a página Ser Integral Saúde, você também tem acesso a dicas de saúde e qualidade de vida diárias e os programas que já foram apresentados do Projeto Saúde. Tá? O programa Projeto Saúde tem como apoiadores a clínica Ser Integral, que é uma clínica de medicina integrativa, a Farmácia Ativa, que é uma farmácia integrada, manipulação alopática, homeopática, fitoterápica, e a Unimed Santos, que é a primeira cooperativa médica do Brasil. Tá? Nossa entrevistada hoje é a fisioterapeuta, a doutora Cecília Donnet, e nós vamos conversar sobre vários temas interessantes, sobre o RPG, Educação Postural Global, e vamos falar sobre a coluna. Gente, como as pessoas hoje têm problemas de coluna, né? Então a doutora Cecília vai poder esclarecer a respeito desses temas todos muito interessantes. Vamos começar o Projeto Saúde com uma dica de saúde, né? Estudo da Universidade Unicinos, que é do sul do Brasil, mostra que os adolescentes têm uma alta prevalência, mais de 60%, de alterações posturais, né? Então, isso pode acarretar problemas na coluna, a gente vai falar sobre esse tema hoje, ao longo do tempo, prejudicando, né, o crescimento dos jovens, dos adolescentes. E também, uma outra pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal de Pernambuco verificou que quando a pessoa tem sobrepeso e obesidade, a questão da alteração postural que isso acarreta também pode ser grave e pode causar os problemas de dores e tudo isso que a gente vem observando que vem aumentando tanto a incidência na atualidade, né? Então é importante que a gente possa ter um equilíbrio na postura, manter, né, um nível apropriado da musculatura, e esses temas todos a gente vai desenvolver hoje aqui com a doutora Cecília Donnet. Tá? Ela é fisioterapeuta formada pela PUC de Campinas em 1983, está fazendo 30 anos de formada, não parece, mas está. Né? Ela tem especialização em ortopedia e traumatologia pela Universidade de Santa Cecília, formada no método Sochá, que é o método mais conhecido, né, de reeducação postural global. Fez estágio na França, na Universidade de Saint-Mond, reeducação do movimento na Escola Ivaldo Bertazzo. A método GDS também tem formação, instrutora de Pilates também pela Polestar Education, professora na Universidade de Santa Cecília, na disciplina de cinesioterapia de 99 a 2007, método CRIA, Movimento Pilates Estúdio Solo, e vem aqui a brilhantar o Projeto Saúde para falar sobre esses temas tão interessantes, né? Porque hoje em dia todo mundo pergunta como é que eu faço para melhorar a minha dor de coluna, todo mundo tem tensão na região cervical, nos ombros, né? Obrigado, doutora Cecília, pela presença, a gente agradece muito, o Projeto Saúde fica muito mais rico aqui com essas dicas importantes que você vai dar para os nossos telespectadores. Obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à TV Com e agradecer ao Projeto Saúde, que vem desenvolvendo esse trabalho maravilhoso em relação à divulgação do que é importante e que pode ajudar os nossos pacientes e as pessoas em geral que não conhecem a ter um pouco mais do conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento pode trazer a possibilidade de você buscar coisas novas, né? Isso é muito importante. Com certeza. E esse programa tem trazido isso. Eu agradeço. Essa é a intenção do Projeto Saúde, que a gente possa trazer informações para que as pessoas possam utilizá-las para enriquecer sua saúde, sua qualidade de vida e viver melhor, né? Esse é o nosso objetivo. E doutora Cecília, hoje em dia as pessoas já têm uma noção, já ouvem falar muito de RPG, né? Quando tem algum problema de coluna, a pessoa pergunta, mas RPG, eu devo fazer, não devo fazer, né? Então, o que vem a ser RPG? Explica para os nossos telespectadores de onde que vem RPG, como é que ela funciona. Então, na verdade, o RPG, que significa Reeducação Postural Global, ele nasceu na França. E o método mais famoso é do Philippe Souchard, porque ele foi o idealizador do curso. Então, na verdade, foi ele que criou o RPG. E a criação do RPG veio dele e do conhecimento e observação de como funcionam as cadeias musculares. Então, o interessante foi que foi um pulo, um salto no conhecimento da anatomia, quando se descobriu que o músculo de trás da perna tem a ver, na biomecânica dele, com o músculo que está na base da nuca.
Não é que ele está ligado diretamente, mas existe uma cadeia de músculos que interligam esses dois músculos e que se você tem uma dor de cabeça muito forte, ela pode estar ligada com uma tensão da perna. Interessante, né? Então, essa descoberta, essa observação, abriu um leque de oportunidades de você trabalhar de maneira diferente, né? Na fisioterapia, assim como na área médica, se a gente trabalhava, estava com uma tensão na cervical, a gente ia trabalhar a cervical. Melhorava um pouco, mas se a causa do problema é que era um corredor, vamos supor, de maratona, e que toda vez que ele esforçava a panturrilha, depois da corrida ele tinha dor de cabeça, não adiantava tratar a dor de cabeça dele, eu tinha que tratar a tensão da perna. E isso trouxe, assim, uma gama de possibilidades de mudanças importantíssimas, né? E quem enxergou primeiro isso e foi estudar foi o Philippe Souchard. Naturalmente que em conhecimento uma pessoa descobre uma coisa, isso não é propriedade dele, né? Sim, isso é do mundo, né? Então, você vai abrindo o leque para as pessoas poderem estudar. E aí, na Bélgica, teve uma outra fisioterapeuta, que é a Madame Godelive, que fez esse curso do GDS, que ela fez uma coisa muito interessante. Ela conseguiu associar não só a cadeia muscular como mecânica, mas ela foi estudar o psicocomportamental. Que interessante. Então ela entendeu que as pessoas que têm problemas, não as que têm problemas, as pessoas refletem problemas emocionais também nos músculos. Sim, claro. E que esses músculos também têm uma leitura psicocomportamental. Então quando você muda uma postura de uma pessoa, você pode mudar o comportamento e a aceitação dela perante o mundo. Interessante isso. Então quando você associa essas técnicas, você vai entendendo melhor como é que tudo isso funciona, né? Isso tem tudo a ver com aquilo que a gente acredita, que o ser humano é uma totalidade, né? E tanto o corpo influencia o psíquico, como o psíquico influencia o corpo também, né? Isso é muito bacana. Então existe uma cadeia de músculos, existe uma cadeia psicocomportamental ligada com o físico também, né? Então, na avaliação que o fisioterapeuta faz, porque isso é importante, quando o paciente vem para a fisioterapia, a gente faz uma avaliação física de como ele está na postura. Mas associado a isso, a gente já fica de olho como é que é o comportamento dessa pessoa. Se ela é uma pessoa que está bem relacionada, se ela está bem na profissão, se em casa está tudo bem. Na consulta você já faz toda essa investigação junto? Já faz uma investigação junto também. É claro que não dá para a gente também entrar muito a fundo no começo, mas conforme a terapia vai evoluindo, as coisas vão aflorando, né? E a gente acaba auxiliando até o ponto que a gente pode, como fisioterapeutas. E é interessante que muitas vezes a gente faz diagnósticos tão importantes na área de psicologia que a gente tem que encaminhar para um psicólogo. Interessante, né? Quer dizer, ao movimentar, ou talvez ao desbloquear, ou trabalhar aqueles problemas de dor, enfim, afloram as questões psicológicas, é isso? Aparecem? Aparecem. Muitas vezes aparecem. Coisas que a pessoa não tinha consciência. Não tinha consciência. E é interessante que muitas vezes aparecem, e a partir do momento que aparecem também elas se dissolvem e bola para frente. Eram bloqueios, É um bloqueio. E quando você desbloqueia, a pessoa conta, chora, e depois dali não lembra mais. Interessante, né? Algumas pessoas têm muita dificuldade, né? Essas quando bloqueiam muito, aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado e encaminhar para uma pessoa mais especializada para fazer um tratamento mais a fundo, né? Trabalhar em conjunto, nesse caso, a parte física e a parte psicológica. E a parte psicológica, Mas os problemas, como você vinha colocando, não é só dessa área, né? A gente tem um problema com criança hoje, né? Como você falou na apresentação do programa. Então, as crianças hoje, elas são muito solicitadas, em excesso. Estão sendo totalmente estressadas pelo estilo de vida hoje, né? E no meu ponto de vista tem uma coisa muito errada, a gente está perdendo a educação física. As escolas cada vez colocam menos educadores físicos, porque as crianças são muito intelectualizadas, elas estão indo muito para o lado intelectual. Já de pequenas sendo preparadas para o vestibular, né? Um exagero. Um exagero. E as crianças acabam usando muito todo o equipamento de tablet, todo esse equipamento focado de vista, numa postura muito ruim. Porque não tem uma criança que use o tablet numa posição boa, né? Todos eles estão sentados assim no computador ou sentados aqui. Isso é péssimo, entortando a coluna. Então tem menos atividade física e mais intelectual. Eu estava falando sobre isso outro dia numa palestra que eu dei. As crianças têm 15 minutos de intervalo por dia para comer o lanche
e brincar um pouquinho, correr, quer dizer, o que elas fazem de movimento durante o dia? Quase nada, né? Quase nada. E educação física diminuindo, quer dizer, as crianças engordando, comendo mal. Sim. Isso vai gerar Isso também... vai gerar problemas também. Bom, aí vem o assunto também, aumento de peso, né? Aumento Sim. de peso também prejudica a postura. Toda a problema da postura. E a postura em si, a criança não entende que é importante para ela. Os pais precisam orientar, né? Para isso eles precisam saber também, Precisam saber. Porque a os gente pais... vê que a postura dos pais também não é adequada. E os pais vão ter dores, né, na Também, coluna. muito, né? Mas as crianças não têm dor. Então as crianças não estão nem aí, né? Mas a gente precisa orientar. Os professores também, né? Eu acredito que isso deva vir, essa orientação, deva vir principalmente na escola, dos educadores físicos olhando os professores e os pais tendo esse olhar atento também, porque prevenção sempre é mais efetiva, né? Se você tem um problema já crônico, o tratamento vai ser muito mais difícil. A prevenção é a alma do negócio, porque lá na frente você vai ter problemas de hérnia de disco, protusões discais, desgastes muito sérios que vão levar à cirurgia, né? Quer dizer, então, se você conseguir trabalhar isso na criança, você vai, de alguma maneira, evitar que o adulto, né, que ela vir a ser, tenha problemas que sejam graves, né? Então, trabalhar sempre a prevenção. Todas essas dicas que a doutora Cecília Donnet está passando são muito interessantes. Fique aí porque a gente volta já já no segundo bloco do Projeto Saúde para dar continuidade a esse assunto, falar sobre dor nas costas, né, os tratamentos existentes para esses problemas tão prevalentes na atualidade. E vamos conhecer já os nossos apoiadores e em um segundinho nós voltamos. Fique aí, estaremos de volta já já. Farmácia Ativa, a melhor e mais confiável farmácia integrada da região, localizada na Avenida Senador Pinheiro Machado, número 775. Aqui você encontra produtos naturais, cosméticos, drogaria, erva chinesa, florais, fitoterápicos, homeopatia, manipulação, suplementos e produtos para acupuntura. Entregamos em toda a Baixada Santista. Acesse o nosso site www.farmaciaativa.com.br. Em 1967, a história da medicina no Brasil começaria a mudar. Nascia a Unimed Santos, a primeira cooperativa médica do país, oferecendo a maior rede credenciada de hospitais, clínicas e laboratórios e a mais completa relação de médicos em todas as especialidades. A Unimed Santos é merecedora da confiança de seus clientes e a marca mais lembrada na preferência popular. Unimed Santos, mais que um plano de saúde, um marco na medicina do Brasil. Clínica Ser Integral. Há 20 anos desenvolvendo ações e tratamentos voltados para a promoção da saúde e da qualidade de vida, através de uma visão integral no cuidado ao ser humano. Acupuntura médica, homeopatia, ortomolecular, psicologia, nutrição e outros tratamentos à sua disposição, em um dos espaços mais privilegiados de Santos, com ótima localização e infraestrutura para atender seus clientes. Programas completos e acessíveis para várias necessidades, como coaching de emagrecimento, desenvolvido especialmente para quem busca uma melhor qualidade de vida, experiência e humanidade em todos os tratamentos, participações em livros, palestras, artigos, mídia e blog de saúde, com informação de qualidade à comunidade. Trabalha com ES Complex, tecnologia de ponta para prevenção e acompanhamento dos tratamentos médicos, cursos, palestras e programas especiais para empresas, com espaços adequados para reuniões de todos os portes. Quando for escolher um lugar para cuidar de sua saúde, pense em quem se preocupa com cada detalhe de forma integral. Clínica Ser Integral. Saúde e qualidade de vida. Olá, estamos de volta agora no segundo bloco do programa Projeto Saúde. Hoje, entrevistando a doutora Cecília Donnet, que é fisioterapeuta, especialista em RPG, Reeducação Postural Global, e vem falando aqui sobre os problemas que a gente vê hoje em dia, problemas de coluna, né, doutora Cecília? Como tem hoje em dia pessoas com problemas de coluna, e já jovens, né? E já muitos pacientes jovens que também vêm fazer acupuntura e tudo. Ah, eu tenho muita dor na coluna, enfim. O que está acontecendo hoje em dia com as pessoas? Então, sabe, existe um dado internacional sobre dor de coluna e 90% da população já teve, tem ou vai ter dor na coluna. Então, é uma porcentagem muito alta. De cada 10 pessoas, 9 tem esse perfil. Quase todo mundo. Quase todo mundo. Então, na verdade, assim, porque a coluna, ela reflete todo um bem-estar e uma saúde do nosso corpo, né?
Outro dia eu estava vendo um programa falando sobre felicidade, e a felicidade para a maior parte das pessoas significava ter saúde. E é interessante porque você, quando está com uma dor, você não tem mais saúde. É verdade. Você passa a ser uma pessoa ranzinza, você não produz direito de trabalho, você briga com o marido, você fica bravo com as crianças. Então, o bem-estar e a saúde estão ligados com a sensação de que você tem um corpo saudável. E a coluna, realmente, ela chateia bastante quando ela tem problemas, né? Então, uma pessoa que tem uma lombalgia constante, que começa a perder mobilidade, ou uma pessoa que tem uma dor na cervical, que desenvolve dor de cabeça, ela começa a ficar uma pessoa altamente irritada. Porque então, a dor crônica, ela modifica o emocional, né? Modifica o emocional. E a coluna, como sendo esse centro de energia e de transferência de bem-estar, porque você, se tem essa coluna rígida, você acaba tendo problemas. Então, tem uma coisa que é muito interessante. Tem gente que fala assim, mas, doutora, eu tenho uma postura maravilhosa. Tem gente que realmente senta super bem, tem uma postura ótima. E ficou a impressão de que você tendo o ombro para trás, a coluna reta, é ótima postura. Ah, então, mas que bom, o que você não consegue fazer? Não sei, ela me dói o tempo todo. Aí você vai fazer um teste funcional, você pede para a pessoa, pega alguma coisa no chão, né? A pessoa não chega nem até o joelho a hora que você pede para baixar. Não tem flexibilidade. Não tem flexibilidade. Então, assim, a boa postura rígida, sem mobilidade, também te traz problema também. Então, a gente precisa ter duas coisas. Precisa ter boa postura e precisa ter mobilidade dessa coluna. Porque entre as vértebras você tem o disco intervertebral, que é um coxim que funciona como um amortecedor. E ele tem uma coisa muito interessante. Ele só consegue se alimentar se ele não tiver pressão. Estiver relaxado, né? Estiver relaxado. Então, à noite é super importante que você tenha essa estrutura relaxada para que todos os nutrientes revascularizem e deem nutrição de novo para esse disco. E quais posições, então, são apropriadas para o sono? Porque a gente vê que as pessoas dormem nas posições mais diferentes possíveis, né? É natural que depois que você pega no sono, você acaba não tendo uma consciência de como você está dormindo. Mas o que é muito importante é assim, a gente deve ter uma higiene de sono para poder dormir bem. Então, foi o que a doutora Gladys falou na última apresentação, no último programa. Você precisa desligar as televisões, você precisa desligar todos os equipamentos eletrônicos, precisa respirar antes de dormir e dar um tempo para o emocional até fazer uma retrospectiva do como foi o seu dia. E se aquietando, né? Para você ir se aquietando, você ir relaxando. E depois achar uma posição que seja uma posição confortável. Então, não adianta antes de você dormir, você ficar pensando todos os problemas do dia seguinte e vai ficando com tudo tenso. Você tem que relaxar, agradecer o que já passou e se preparar para o que vem no dia seguinte, mas não naquela hora, né? Naquela hora você tem que dormir. E pensar numa posição que seja ombro relaxado, cabeça relaxada. E a melhor posição que tem para isso é de barriga para cima. Num primeiro momento, só que ninguém consegue dormir nessa posição. Então, você relaxa de barriga para cima, respirando, se acalmando. E realmente, se possível, um lugar tranquilo, sem muito ruído. E você depois vira de lado, numa posição que o travesseiro tem que cumprir o tamanho entre a orelha e o ombro, para que você não fique nem com a cabeça inclinada para um lado, nem que você fique com ele muito alto. Você tem que ficar ajustado, né? O ombro com a orelha, para você poder relaxar bem. E, de preferência, colocar um travesseiro entre os joelhos também, com a perna um pouco flexionada, colocar um travesseiro para você conseguir ficar com essa coluna mais em ordem. Essa é uma posição ideal para dormir. Essa é a posição ideal para dormir. Mas se ficar de barriga para cima, também pode. Também pode. Mas aí teria que pôr um travesseiro também embaixo do joelho? Seria ideal, mas só que as pessoas acabam se virando e esse travesseiro também não fica lá, né? Mas também poderia ser. Agora, o que é interessante, assim, existem estudos que mostram que as primeiras 2 horas de sono, você acaba ficando na posição que você escolheu para dormir, que é aquele sono bem profundo. Então, você dormindo as 2 primeiras horas nessa posição que se tornou consciente, você entra no estado de relaxamento. Dali para frente, você vai acabar se virando e sem muito problema, né? Porque já usou aquelas 2 primeiras horas para nutrir os discos intervertebrais e tal. Para relaxar a musculatura. Também, né? Então, é importante que você tenha um sono saudável e para a coluna, para que ela possa relaxar, e que durante o dia você tenha movimento da sua coluna. Então, deveria existir um hábito saudável para a coluna, porque eu acho interessante, Roberto, que a gente pensa, a gente ensina para as criançadas têm que escovar os dentes 3 vezes por dia, no mínimo, né? A gente tirou Coca-Cola
das refeições, porque sabe que Coca-Cola faz mal para a saúde. A gente ensina que não deve fumar. Agora, o que a gente ensina sobre coluna? Nada, né? Nada. Então a gente deveria começar com uma educação para a coluna também. E a educação da coluna é: mexa-se, movimente não só o seu corpo, mas movimente o seu corpo com a sua coluna, né? Então, caminhada é bom, é uma delícia, mas você não mexe muito a coluna. Então, faça um pouco de exercício de flexibilidade com a sua coluna, né? Para você poder ter esse bem-estar. Quer dizer, mover a coluna, abaixar, virar, fazer movimento de rotação. A coluna tem muito movimento de rotação que a gente esquece, né? Então é importante que você também coloque isso dentro da sua prática de vida diária, né? Um pouco de movimento. A gente fala isso, né? A gente sabe que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai enrijecendo, física e mentalmente. e manter a flexibilidade física e mental é um dos atributos para a gente envelhecer com saúde, né? A gente vai brigando contra esse enrijecimento, né? É muito importante, muito importante. Então, assim, as senhorinhas que, assim, têm mais tempo, os senhores têm mais tempo para fazer as coisas, são menos correria do que a nossa vida diária, porque depois que faz um almoço, depois que lavou a louça ali, que é um fator que é desgastante para a coluna, né? Por que essas pessoas não deitam um pouquinho, num lugar mais firme, e faz um pouquinho de movimento de ponte, faz um pouco de exercício de alongamento? Gente, gastar 5, 10 minutos depois de uma manhã cheia de tarefas em casa, dá um outro bem-estar. Com certeza. A gente fala isso, junto com isso, fazer a respiração profunda, que relaxa, tranquila, né? exatamente. A pessoa se prepara para dar continuidade no seu dia, né? Sentindo muito mais bem-estar, né? Isso, sem atrelar uma coisa correndo na outra, sem você ter um tempo de processar uma coisa que acabou de acontecer. Essa correria do nosso dia está deixando a gente realmente doente. O estresse é um dos fatores de adoecimento na atualidade dos piores, certamente. Eu acompanho isso, eu vejo isso, você vê também na sua clínica, né? Por falar na clínica, você tem a Fisioclinic, né? Isso. E lá, além de RPG, tem outras especialidades também, não tem? Nós estamos já há 20 anos com a Fisioclinic, que está fazendo aniversário esse ano. E eu acabei sempre estudando muito coluna e acabei aprimorando e criando outros métodos que me auxiliam no paciente com um problema de coluna. Então, o RPG é o carro-chefe, mas junto com o RPG a gente usa outros recursos que são do GDS, da Madame Godelive, que ela entrou com psicocomportamental. Ali tem umas massagens que a gente usa com a ideia das cadeias musculares também, que são bem interessantes. A gente trabalha com o método Maitland, que é um método de mobilização articular. E a gente também trabalha com o Pilates, dando uma assessoria toda num pós-tratamento primário de coluna, né? Então, o Pilates ele vem ajudando bastante a fazer a manutenção desses tratamentos, né? Tomando alguns cuidados, porque lá na clínica o Pilates é reabilitação. Reabilitação. Então, existem contraindicações para o Pilates. O Pilates é maravilhoso, mas algumas patologias a gente tem contraindicação de alguns exercícios. Mas isso o profissional bem formado, o fisioterapeuta vai saber exatamente quais técnicas utilizar, né? Então é importante procurar um bom profissional na área de Pilates com conhecimento da área de coluna. Tá. E que dicas que você daria, agora que a gente está se encaminhando para o encerramento do Projeto Saúde, dicas para as pessoas trabalharem bem a saúde da sua coluna, a saúde do seu corpo, principalmente a nível de prevenção, né? Você já falou alguma coisa dos movimentos e tudo. E como ensinar para as crianças? Isso, é como ensinar para as crianças, primeiro assim, tirem as crianças dos tablets e iPads que ficam o dia inteiro. Elas precisam ser crianças, elas precisam brincar, elas precisam fazer uma atividade física com horário marcado. Você tem que colocar as crianças fazendo atividade física. Criança é movimento. Sim. Então, a minha dica para a coluna das crianças é faça exercício. É muito importante. E elas gostam, a partir do momento que elas saem, né? Antigamente as crianças brincavam, não era uma atividade física programada, mas ia pra rua, corria, amarelinha, pega-pega, subia em árvore, né? Hoje a gente não tem mais isso. Hoje tem o problema da segurança, o problema da correria, do trânsito e tudo mais, né? Mas a gente ainda tem parques, ainda tem praia, ainda tem a própria escola, né? Como meio de recreação, que a escola ela é intelectual, educação intelectual, mas tem que ser física também, Tem que ser também, né? Porque para uma criança crescer em equilíbrio, não pode priorizar uma área em detrimento da outra, principalmente na fase de infância, que é a fase que tem que ter esse movimento. Aliás, criança é movimento, como você falou. Criança é movimento, com certeza. A criança não para, né? Porque isso faz parte da natureza mesmo. A gente que vai
envelhecendo e vai ficando mais parado. E aliás, isso é muito ruim para a saúde, né? Com certeza, com certeza. Então, essas dicas todas vêm sendo bastante interessantes, né? E quando a pessoa começar com um problema de dor de coluna, quais os procedimentos, quais os cuidados que ela tem que ter? Então, a primeira coisa é respire. Porque a coluna está muito ligada com tensão emocional, muito ligada. E a gente parece que muitas vezes esquece de respirar. Então, quando você fica muito ansioso, sim, você está naquela correria, você entra naquela apneia e esquece de respirar. Então, não precisa pôr mais ar para dentro, precisa pôr ar para fora. Para poder entrar. Para poder entrar mais ar. Então, assim, a primeira coisa, respire. É super importante. A segunda coisa, veja se você está com repetição fazendo alguma coisa errada. Então, toda vez que você vai pendurar a roupa no varal, te dói a cervical. Você fala, puxa, alguma coisa não está bem, né? Então, você vai ter que parar de fazer essa atividade, vai ser ruim, que você precisa fazer essa atividade. Então, procure ir relaxando a sua cervical, mas procure um médico, procure uma orientação de um profissional que conheça a área da coluna, faça os seus exames e no segundo tempo procure um fisioterapeuta para poder te orientar. Normalmente, Roberto, a gente consegue, com uma fisioterapia bem feita, com uma orientação justa, com exatamente o que você precisa, com 10 sessões de fisioterapia bem orientada, com uma vez por semana, que é o projeto que a gente faz, você consegue se livrar daquela dor mais intensa. Uhum. Então, e depois você vai tendo a consciência do seu movimento, que é mais importante. Aí você leva as dicas para casa, né? E aprende a fazer, né? E aprende a fazer. Olha, muito bom as dicas da doutora Cecília Donê sobre coluna, sobre dor, falou do RPG, né? Então, todas essas informações que possam ser utilizadas aí para que melhore a sua qualidade de vida, né? A gente agradece muito a presença da doutora Cecília Donê aqui no Projeto Saúde. Passou muito rápido, né? Nossa, passou muito rápido. Eu sempre falo isso, porque os temas são interessantes e eles passam voando, né? Muito rápido. Mas a gente espera contar com a sua presença novamente para falar sobre outros temas em outra oportunidade. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite. Imagina. Olha, vamos caminhando aqui para o nosso encerramento do Projeto Saúde, né? Vamos falar de uma reflexão para a sua saúde. Como a doutora Cecília falou, saúde é um cuidado por inteiro, né? Você tem que cuidar do seu corpo, tem que cuidar do seu emocional, social e espiritual, porque a Organização Mundial de Saúde fala, saúde é o bem-estar físico, mental, social e também espiritual. Sendo assim, você tem que ter momentos para o seu lazer, você tem que saber se alimentar adequadamente, respirar com calma, e aí se desconectando um pouquinho quando chegar o fim do dia, para relaxar, para poder dormir bem. O sono é fundamental, importantíssimo para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida. Sempre priorizar também o espiritual, a nossa conexão com Deus, com algo maior, como você quiser chamar, mas ter sempre essa ligação, né? Então, cuidar de todos esses aspectos no mundo de hoje, que é um mundo estressante, um mundo corrido, né? Precisa de uma consciência. Então, ampliar bastante a consciência para poder desfrutar da vida com saúde e com qualidade. O programa Projeto Saúde vai ficando por aqui. Se você quiser acessar os programas já exibidos no YouTube, canal do youtube.com/serintegralsaúde, envie seu e-mail para rodebsk@gmail.com, dando suas sugestões, suas críticas, enfim, para que a gente possa sempre melhorar o Projeto Saúde em seu benefício. Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem estamos de volta. Desejamos muita paz e muita saúde para você. E até lá.